Hoje, enfim, vou analisar aquela obra que vocês tanto me pedem. Uma obra inovadora do qual o protagonista já começa morto e toda a narrativa é pautada na galhofa. Uma obra inovadora e que é considerada clássica até hoje. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Hã? Não é essa não? É uma obra que um adolescente morre e que também é cheio de galhofa e que a dublagem marcou uma geração? Tá bom. Então hoje, gente, a gente vai analisar Um Anjo Muito Doido. Essa sitcom divertidíssima. Hã? Nessa também não? Ah, tá, é Yu Yu Hakusho, né? Putz. Bom, gente, promessa e dívida. E hoje, finalmente, depois de quase 5 anos, eu finalmente vou analisar Yu Yu Hakusho, arco a arco. Vai ser uma análise bem minuciosa, da qual você jamais verá outra igual no YouTube. A não ser que me plagiem, né? Yusuke Urameshi é um menino rebelde de 14 anos. Não gosta de estudar e é conhecido na sua cidade por ser bom de briga. No seu dia a dia, ele não tem paz. Vemos que nosso protagonista sofre de fofocas na escola, aonde dizem que ele possui uma gangue de 2.000 pessoas, sendo que ele só tem uma pessoa amiga, a Keiko. Pessoas usam seu nome para cometer crimes, e mesmo que professores vejam que ele é inocente, vão usar tal mentira para tentar expulsá-lo da escola. Só um único professor parece se preocupar com ele. Mas, num lugar aonde você não é bem-vindo, é melhor ir para casa. Porém, em casa, ele também não é bem recebido. Sua mãe não trabalha e vive falando que se ele for ficar matando aula toda vez, que largue logo a escola e arrume um emprego, já que cuidar de um adolescente não é barato. Nosso herói resolve então ir para a rua, aonde encontra Kuwabara, um adolescente rival que vive desafiando Yusuke e perdendo todas as vezes. Ao perambular, Urameshi avista um menino jogando bola no meio da rua e ele vai recriminá-lo. Aquilo é perigoso e acidentes podem acontecer. Após fazer o menino rir e fazer sua única boa ação em semanas, nosso herói resolve voltar para casa. Mas o menino continua teimando e brincando na rua, quando um carro quase o pega. Mas Yusuke pula na frente do carro e evita que o menino vá parar em algum isekai genérico. Nosso protagonista não sobrevive, e ele é avisado por Botan, uma Shinigami, ou seja, uma deusa da morte, que ele morreu em vão. O menino iria sobreviver milagrosamente, igualzinho aconteceu em Capitão Tsubasa, e por conta disso, Urameshi pode fazer um teste para voltar à vida. Mas nosso herói se recusa, afinal ninguém irá sentir a falta dele. Ou melhor, ele acredita que se ele não estiver vivo, eles irão até viver melhor. Como Urameshi pode dar a resposta mais tarde, Botan deixa que ele veja o seu funeral e dê depois uma resposta definitiva. E a cena é de socar o estômago. Keiko, sua única amiga, está chorando como esperado. Os professores que viviam falando mal dele estão sendo repreendidos pelo professor que sempre tentou trazê-lo para dentro da escola. Kuwabara, que parecia ser apenas um doente por lutas, está esbravejando em seu enterro, mostrando que mesmo que não se conhecessem muito bem, ele o admirava além de um rival e o via como um amigo.
Sua mãe, relaxada, não consegue nem levantar, apenas chora. E a criança que ele salvou veio lhe agradecer e pede para sua mãe que quando Yusuke acordar, ela leve ele novamente para a casa de Urameshi, para que possam brincar juntos novamente. Nosso herói então entende, mesmo que ele achasse que não tinha espaço na escola, em casa e na rua, as pessoas gostam dele e sentirão sua falta. Então ele muda de ideia e resolve fazer o teste para voltar à vida, mostrando que a vida de qualquer um é importante e nem todo mundo terá a sorte que Urameshi teve. Esse primeiro episódio é simplesmente incrível. Ele, além de ser muito marcante, é uma verdadeira aula de narrativa. Um dos primeiros vídeos aqui do canal foi ensinando o Kisho Tenketsu através desse episódio. E depois disso eu transformei aquele vídeo em palestra e aula de narrativa para eu ensinar a alunos adolescentes. E aula e palestra essa que sempre foi um verdadeiro sucesso. Koema, o filho de Ema Daioh, o rei do mundo espiritual, é quem será o chefe de Yusuke. Ele lhe dá um ovo dourado que se alimentará da energia do nosso protagonista. E quando essa criatura nascer, o nosso herói poderá ressuscitar. Porém, se for carregado de energia maligna, surgirá uma criatura maligna que o devorará. Então, Urameshi deverá cometer boas ações enquanto espírito para conseguir ressuscitar. O que certamente o Togashi esqueceu. O Yusuke ressuscita alguns capítulos depois e a criatura sequer é mostrada. Ela vai ser mostrada quase um ano depois no mangá e provavelmente a maioria dos leitores já havia esquecido. Mas que bom que o Togashi voltou a lembrar disso e trouxe esse personagem de volta, que vai ser importante mais lá para o futuro. Urameshi, para ressuscitar, precisa de um corpo. E antes que ele seja cremado, ele precisa avisar seus entes queridos para não o fazerem. Comunicado esse que ele pode fazer apenas através dos sonhos, e que ainda podem não acreditar no que sonharam. Mas, graças a Kami-sama, tudo dá certo. Muita gente sabe, mas eu vejo que pouca gente leu. Os 2 primeiros volumes encadernados de Yu Yu Hakusho, ou então os 4 primeiros meio-tancos, são bem diferentes do que a série vai se propor mais adiante, e que é como todo mundo conhece ela. Yu Yu Hakusho não foi pensado para ser um Battle Shonen, e sim um mangá de comédia, do qual um delinquente, como espírito, iria se envolver em várias aventuras sobrenaturais, mas não exatamente contra yokais, e sim ele ia se envolver com encostos, animais mágicos ou outros fantasmas. Como o mangá acabou correndo o risco de ser cancelado, o Togashi teve que mudar o foco da história e transformar ele naquilo que conhecemos. Então, nesse vídeo daqui, eu vou focar mais nesse arco que é quase inédito no anime e que quase ninguém fala, e vou comentar dos capítulos que eu achei mais interessantes. Agora, além de Yusuke, Botan e Keiko, Kuwabara também será muito importante nas histórias, pois ele tem forte poder espiritual, sente fantasmas e pode até incorporar o Yusuke. Se o torneio que ele participasse na série fosse o Shaman King e sua Lei Ken fosse um Oversoul, ele viraria facilmente o novo Rei Xamã. Os capítulos inéditos são simples,
até meio bobos, mas que dão um quentinho no coração. O primeiro deles é de um menino que está sofrendo com seu cachorro muito idoso que está prestes a partir. Ele chora e não quer ir para a escola, com medo de chegar em casa e não conseguir se despedir do seu amigo. Como sempre chega atrasado e com cara de choro, ele acaba sofrendo bullying na escola. Infelizmente, o menino estava certo. O cachorro partiu antes da sua chegada. E como o cão era muito preocupado com o menino, ele e o Urameshi pregam uma peça na criança, para que ela se torne mais corajosa e consiga revidar as maldades que sofre na escola. Capítulo muito bonitinho e que me pega hoje em dia, principalmente já que eu me tornei pai de pet. E eu acredito que esse capítulo também foi bem ranqueado na Shonen Jump, pois esse menino acaba voltando alguns capítulos depois. Por favor, não pule esse vídeo. Eu tenho um filho com necessidades especiais e preciso da sua ajuda para criá-lo. Você nos ajudará comprando qualquer coisa no nosso link da Amazon, seja um gibizinho, um Funko Pop ou até mesmo uma geladeira. Também cogite ser um membro aqui do canal. Você terá um vídeo exclusivo todo mês, inclusive todos os do ano passado. Então, por favor, nos ajude. Um outro capítulo interessante é de um senhor que perdeu toda a família num acidente. Então, ele começou a ficar rabugento com todos que se aproximavam, pois, na maioria dos casos, eram pessoas interessadas em suas posses. Ele simplesmente não esperava a hora de partir desse mundo, para finalmente conseguir se encontrar com seu neto e sua família. Porém, um texugo do qual esse senhor salvou uma vez, resolveu retribuir o favor e se disfarçar do seu falecido neto para cuidar do idoso quando ele estava nas últimas. O senhor já havia percebido e ele até tinha se lembrado do texugo do qual ele e o neto ajudaram antes do acidente. Então, o idoso finge algumas situações para passar mais tempo com o animalzinho e pregar uma peça nele. Outro capítulo bonitinho e que dá aquele quentinho no coração. Mas eu simplesmente não consigo imaginar texugos travessos no mundo de Yu Yu Hakusho, que vai ter um monte de batalha mortal demoníaca poucos capítulos depois. Mais um capítulo bacana, o meu preferido desse arco, e que também está no anime. A turma de Quabara está arrumando confusão por aí, e por isso eles podem perder algumas autorizações da escola, como a autorização de poder trabalhar meio período. Como um dos amigos do Quabara é bem pobre e passa por vários apertos, eles resolvem parar de brigar por um tempo e melhorarem suas notas. Então, vemos uma verdadeira luta para o nosso brigão topetudo não entrar em uma luta e conseguir focar nos estudos pelo menos uma vez na vida. Esse episódio, apesar de simples, é importantíssimo. Além de definir bem a personalidade do Quabara, esse lance dele parar para estudar vai se repetir lá na frente. Vai realmente se tornar um traço do personagem. No último arco de Yu Yu Hakusho, que é dos 3 reis do Makai, o Quabara ele resolve não lutar e focar nos estudos. Ele nunca foi uma pessoa burra. Ele só não tinha lá muito jeito para estudar. E nesse capítulo ele toma o gosto pela coisa. Ele consegue até ir bem. Uma história excelente, que eu já vi embaçar o olho de muito marmanjo.
Capítulo esse que mostra que o Quabbara realmente é aquele amigo que você pode confiar em qualquer situação, mesmo naquelas que você acha que ele não vai dar conta. Quabbara realmente é o homem. É o maior personagem dessa obra em que você deveria se espelhar. O menino lá do capítulo do Cachorro Volta, como ele tem uma pequena percepção espiritual, ele vê uma menina que faleceu doente e sem poder brincar. Então, toda noite, ele brinca com ela nos sonhos, o que faz com que sua energia seja drenada e que ele possa acabar falecendo também. A menina se chama Sayaka, e após o caso ser resolvido, ela vira uma espécie de sidekick junto com a Botan, mas ela não dura muito tempo na história. Em um outro capítulo, duas meninas estão disputando uma vaga em um colégio renomado. Uma delas acaba fazendo uma espécie de macumba para prejudicar a outra. E mesmo que ela não acredite muito no que fez, coisas estranhas vivem acontecendo. Ela traiu sem querer vários espíritos rancorosos que estão tentando levar a alma de sua melhor amiga. Gosto muito desse arco porque ele parece muito um arco de Tokyo Babylon, um dos meus mangás favoritos da vida e que até no máximo em abril vai sair um vídeo sobre análise dele. E por último, Yusuke encontra seu antigo amigo de infância, Matsuo, um menino devagar que adorava boxe. Apesar de ter começado a treinar o esporte, ele se recusa a lutar fora do ringue. Ele vê o boxe como um esporte de fato, e não como uma arte marcial. E quando ele é agredido, ele prefere apanhar do que desonrar esse esporte. Urameshi acaba entrando no corpo dele e não conseguindo sair, servindo como uma espécie de voz esquizofrênica da consciência até o menino superar os seus problemas e abraçar de vez a carreira esportiva do boxe. Esses capítulos mostram de forma mais clara o que o Togashi queria passar sobre o Yusuke, que, apesar dele ser um rebelde brigão, ele não é uma pessoa má. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa pura, tão pura quanto um animal. Ele muitas vezes age simplesmente no instinto, de forma violenta, por não conhecer outra forma de agir, igualzinho um animal mesmo. Porém, o Yusuke vai sempre agir dessa forma mais violenta para proteger aqueles que é mais fraco do que ele e nunca em proveito próprio. Agora, indo de vez aos episódios que temos no anime, Keiko todo dia vai cuidar do corpo do Yusuke. Afinal, a mãe dele não para em casa nunca. Na cidade está acontecendo incêndios criminosos, e a casa dos Urameshis acaba sendo um dos salvos. Cabe a Keiko se mostrar a menina decidida e corajosa que é, enfrentar as chamas e salvar o corpo de Yusuke. Mas só isso não será o suficiente. Koema precisa usar as boas ações que Urameshi acumulou ao longo da vida para realizar um milagre, e assim abrir passagem para Keiko, o que, obviamente, o nosso herói topa. Sendo que agora, sem as boas ações, ele não poderá ressuscitar nem tão cedo. E ele precisa ressuscitar nos próximos dias, pois é difícil encontrar um momento dentro do cosmo aonde você consiga alinhar perfeitamente alma e corpo.
Yusuke então terá que pagar a sua dívida com o mundo espiritual de uma outra forma. Trabalhar CLT sem remuneração, sem treinamento ou sem equipamento adequado. Cara, era melhor continuar morto. Aqui preciso entrar num ponto importantíssimo da série e que eu nunca vi ninguém comentar. Yu Yu Hakusho, principalmente nesse começo, tem uma espécie de poder da sorte. Esse poder vem através da virtude da pessoa, através das boas ações. Ou seja, conforme algumas crendices populares, toda vez que você comete uma boa ação, você terá uma boa sorte no futuro. E esse elemento vai ser muito importante nesse comecinho de Yu Yu Hakusho. Muitas batalhas vão ser totalmente resolvidas na pura cagada, na sorte, e não necessariamente na competência dos nossos heróis. A princípio, esse poder da sorte vai estar mais presente com Yusuke, e no Torneio das Trevas vai estar mais presente com Kuwabara. É um tipo de jogada que o Togashi faz no comecinho dessa série que parece que ninguém deu muita atenção. Apesar do Koema comentar isso nesse capítulo, do qual ele faz realizar um milagre para que a Keiko não morra intoxicada no incêndio e que o Yusuke consiga sair com o corpo intacto. Esse poder não é bem estruturado, não é comentado assim de uma forma melhor como ele vai fazer, por exemplo, num Hunter vs Hunter da vida, mas se você leu e releu Yu Yu Hakusho várias vezes, você vai perceber que essa sorte meio galhofa é sim uma espécie de poder da série e que faz o Togashi manter todo o humor que ele tinha nesses 2 primeiros volumes. Bom, gente, é isso. Esse vídeo ia ter depois do arco da Genkai, mas eu vi que o vídeo ia ficar grande demais, ia ficar com quase 1 hora, então eu prefiro cortar ele por aqui e os 2 vídeos que eu ia gravar hoje vão acabar virando 3. É isso, se gostaram, não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos, não é esquema de pirâmide, é marketing multinível, e volto aqui alguns dias depois porque eu não vou demorar para lançar esses 3 vídeos, eu vou lançar todos eles em sequência. Provavelmente os 3 sairão dentro de 2 semanas. Então, a cada 5 dias deve sair um novo. É isso aí, não conheci o outro mundo por querer!